aqui. O combinado é assim, como eu já falei bastante produzindo essas obras, eu vou convidar para os meus convidados começarem a falar. Quer dizer, a gente combinou mais ou menos isso. Antes de passar a palavra para você, eu queria só fazer as vezes da casa, então, e só minimamente apresentar. Eu sou a Gisele Begelman, curadora da exposição e professora da FAO e artista, e nós, como o Marcelo já se auto-apresentou, mas esse é o Marcelo Mazagão, artista responsável por essas obras maravilhosas, e aqui ao meu lado, nosso convidado, o professor Ronaldo Entler, crítico de fotografia e escritor, curador também, e editor do blog Icônica, que é uma referência aí na área das imagens técnicas em geral. Já usando uma terminologia que deve aparecer aqui na nossa conversa. Eu, na qualidade aqui de curadora da exposição, eu queria desde já agradecer não só a presença de vocês e a participação, mas também ao Centro Universitário Maria Antônia, que nos recebe essa noite, que é uma parte fundamental da execução desse projeto como exposição pública, né? De sair do reduto do ateliê do artista e ocupar um espaço cultural na cidade de São Paulo. Isto posto, então eu vou passar a palavra para o Ronaldo Entler e depois abrir para a nossa futura conversa, certo? Bom, obrigado, Gisele, obrigado, Marcelo. Fico muito feliz de poder participar dessa conversa. Para mim foi uma surpresa. Eu não conhecia o Marcelo, conhecia o trabalho dele, principalmente como cineasta e também do festival. A Gisele já é uma interlocutora aí de algum tempo. Aliás, a gente se encontra muito em bancas, né? Eu corro o risco de confundir isso aqui com uma arguição. Pode ser que você saia com um título daqui. Assim, né? Não tenho. Então... Não sou formado, então tá bom. A gente se encontra bastante em bancas. E então é um desafio, assim, porque não acompanho propriamente a trajetória do Marcelo, mas isso também dá uma certa leveza, né? A gente pode falar um pouco mais irresponsavelmente, porque eu também não tenho obrigação de explicar coisa nenhuma, né? Acho que não é essa a ideia. Eu vim várias vezes aqui, né, principalmente depois do convite que eu recebi para essa conversa, retornei algumas vezes à exposição e anotei alguns temas, alguns tópicos que eu espero que virem perguntas, né, para o Marcelo, também para a Gisele responderem. São 3 ou 4 tópicos. Pode ser que as perguntas sejam perguntas mais longas do que as respostas, porque me deram também essa responsabilidade de falar um pouco, não necessariamente sobre a exposição, mas a partir da exposição. Então, assim, vamos lá, mas obrigado também pela presença de vocês. Quase toda a minha fala vai girar em torno de uma ideia de um desejo de uma continuidade perdida, né? Isso vai se desdobrar em algumas questões, mas o primeiro tópico diz respeito a um conceito que a gente sabe que é muito caro ao Marcelo, que é a ideia de montagem. E a ideia de montagem está aqui, mas está em muitos outros trabalhos de forma muito marcante, também no cinema, né? A montagem é uma ideia que vem de um pensamento industrial, quer dizer, tem a ver com a necessidade que a produção impõe de você fragmentar esse processo de constituição de produtos, né? Então, assim, dentro de uma lógica artesanal, o artesão ele tem um domínio do todo, né, do processo, ele sabe fazer a coisa do começo ao fim. Por uma questão de otimização da produção, você tem que especializar tarefas, e nessa lógica industrial, cada trabalhador ali é responsável por uma determinada peça, ele realiza bem a sua tarefa e o seu gesto produtivo, mas não necessariamente ele tem uma consciência do todo. E essa lógica industrial,
ela constitui, a partir da montagem, um certo paradoxo entre alguma coisa que é ao mesmo tempo fragmentária, mas que tem que constituir uma unidade. Assim, essas partes elas têm que se colar a partir de um projeto, e isso constitui uma unidade. A montagem, para além da questão da produção industrial, ela é um pouco o modo de falar da modernidade. Essa é uma ideia que está muito presente em Walter Benjamin, que é um autor importante para mim. Quer dizer, a montagem ela é a continuidade possível num ambiente que se tornou extremamente fragmentário também por conta de uma aceleração do tempo, né? Quando você caminha por uma cidade, você tem um excesso de estímulos, de coisas atravessando o seu caminho. Então, a ideia da montagem, ela quase que vira uma experiência que se constitui independente de uma intenção, de um projeto. Aliás, o Benjamin vai dizer justamente que essa fragmentação e essa aceleração do tempo inviabiliza o que ele chama de experiência, que é a possibilidade de um saber constituído a partir de uma duração, de uma vivência mais extensa das coisas, né? Então, as metrópoles já não dão essa oportunidade para a gente. E o Benjamin pensa a montagem como esse modo de falar da modernidade, por isso ele acha que o cinema é uma experiência privilegiada, ela está sintonizada com esse seu tempo, e ele usa outras imagens como constelação, né? A constelação são pontos isolados que você tem que fazer um certo esforço para ligar, para constituir uma forma. A ideia de ruína também, né? As coisas chegam sempre aos pedaços e cabe a gente tentar completar essas formas. Então, uma coisa que, de alguma maneira, eu vejo aqui é um pouco esse desejo de reconstituir uma continuidade perdida, não necessariamente como nostalgia, mas é um desafio que se aceita, né? A gente percebe, é muito evidente que essas panorâmicas elas são muito extensas, né? Elas, ao mesmo tempo que elas mascaram as junções, muitas vezes, em alguns casos não, a gente tem ali simplesmente a justaposição das imagens, mas na minha primeira passagem por aqui, eu me deixei enganar realmente por uma panorâmica do centro ali, e chega uma hora que ela não tem fim, você fala, opa, isso não existe, né? Mas às vezes as junções elas estão, a passagem é muito suave, mas em alguns momentos a gente percebe ali que você tem um rio que não deságua em lugar nenhum, enfim, o jogo ele se revela. Então, essa é uma experiência, a montagem, mesmo no cinema, ela é um jogo de mostrar e esconder o corte, né? Isso, ela contém em si esse paradoxo. Uma coisa que eu senti, assim, existe aqui uma espécie de efeito bumerangue. O bumerangue, essa brincadeira do celular, assim, né? Você tem as redes sociais convidam a uma produção que é sempre muito estreita, muito curta, né? Esses microvídeos, mas a gente espera também esse efeito de continuidade. Então, a estratégia é fazer ele voltar infinitamente, né? Esses trabalhos, além de eles serem bastante extensos, eles produzem esse efeito bumerangue porque eles podem ser vistos em qualquer direção, né? Apesar de ter um título e um crédito ali no final, a gente pode voltar. Essa imagem ela pode ser infinita, como são infinitas ali as fitas de Moebius, né? Que é uma continuidade paradoxal, porque é uma pista que tem duas faces e ela te joga assim de um lado para o outro sem que você perceba essa passagem. Então, eu acho que esse jogo de fragmentar e criar efeitos de continuidade está muito presente na exposição. E já encaminhando assim, para uma coisa que vai ser uma pergunta, a fotografia e o cinema, eu tenho a impressão que tem relações um pouco distintas, né, com relação à ideia da continuidade. O cinema ele é pensado para criar a ilusão de continuidade, né, de uma tal maneira que a montagem, depois de 100 e tantos anos de experiência com cinema, a gente
perde a capacidade de enxergar o corte. O corte, ele se naturaliza, entre aspas, obviamente, porque a gente domina muito os códigos do cinema. Então, assim, o avião decola, aterriza depois de 5 segundos, isso não causa nenhuma surpresa, a gente intui o que está ali no meio, então a gente não enxerga mais os cortes. E o cinema, ele é um pouco pensado, a nossa linguagem do cinema, ela é pensada para isso, para não dar mais a ver o corte. A fotografia é um pouco o contrário. A fotografia é tradicionalmente uma arte de imagens isoladas. Estou pensando a fotografia de uma tradição mesmo. É claro que a fotografia sempre teve seus meios para constituir narrativas, mas ela é muitas vezes uma arte que constitui um certo culto a um instante, né? Então, cada imagem marca o seu momento e a imagem seguinte ela é eventualmente uma outra obra em si. E eu percebo no trabalho do Marcelo que ele retorce um pouco essas duas lógicas. No cinema, uma coisa que ele faz, em pelo menos 2 filmes que eu conheço, é dar a ver o salto nessa experiência do corte. É retomar a consciência de que aquela narrativa ela é feita de descontinuidades. Então, se o cinema convida a gente a não perceber, ele recobra um pouco essa consciência na experiência da montagem no cinema. E na fotografia, aqui é justamente o contrário. Quer dizer, a fotografia ela tende a ser pensada como uma arte que demarca instantes e isola um quadro do outro. O que ele faz é ir na direção contrária e tentar restituir essa passagem, escondendo as lacunas entre uma imagem e outra. E aí, acho que isso pode ser uma pergunta já, quer dizer, eu tenho outras depois, mas é muito visível que a ideia da montagem a montagem é uma ferramenta muito cara, a sua produção aqui no cinema, e eu te convidaria, se a pergunta fizer sentido para você, a discutir um pouco assim, como é que é a montagem no cinema e na fotografia, que diferenças você vê, assim, como é que você chegou a um modo de fazer filme a partir de uma experiência de montagem que é bastante radical e da onde vem esse desejo de produzir um pouco na contramão essas continuidades da fotografia. A ideia é discutir assim, você tem um trabalho bastante experimental tanto na fotografia quanto no cinema, e eu te convidaria a pensar essa experimentação a partir do conceito de montagem. Tá. Então, a montagem é um bicho que eu mais gosto nos 2 processos, né? De ficar lá, enfim. Alô? Mato, acho que você tem que abaixar um pouquinho o seu. Então dá só. Posso falar nesse também, né? Dá na mesma? Aí, então é um bicho que realmente eu tenho, se for para escolher um elemento, é onde mais meus neurônios trabalham, mais eu tenho um desgaste físico e psíquico bastante grande. Eu falo que eu fui fazer fotografia por acaso. Esse é um pouco de charme, um pouco talvez até uma mentira, né? Mas de fato eu fui, um amigo me convidou esse fato lá foi essa aqui, as primeiras fotos que eu tirei de Mariana. Um amigo que é um fotógrafo me convidou para ir lá fazer. Eu tinha acabado de chegar um drone e uma câmerazinha Osmo que eu comprei, e eu falei, não, nada melhor estrear esses 2 equipamentos num local onde a ordem geométrica das coisas está um pouco mais desorganizada que o habitual, né? Aí vamos lá. Chegou lá, eu voltei de Mariana fucei lá no meio daquele. Além da lama, tinha um negócio que me impressionava muito, que você voltava, tinha um montão de todas as coisas materiais de matéria mesmo, lá do metal, um pozinho que entrava em tudo. E eu no meio daquele pó, no meio de uma casa, comecei a pesquisar, eu não conhecia o equipamento, falei, preciso conhecer um pouco. Entrei numa casinha e vi panorâmicas, eu gosto. E foi, né? E aí, eu voltei de Mariana com umas 500 fotos panorâmicas e 5 minutos de cinema. Aí eu falei, aí começou uma discussão comigo, falei, havia de fato aqui, eu estou meio de saco cheio do processo de produção de cinema, é muito difícil, advogado, é contador, são editais, e aí eu falei, vou fazer fotografia, né?
Mas, de certa forma, então eu comecei. Daí, isso para mim eu não sei explicar, porque eu não tenho como. Se me der um diploma, eu quero, porque eu não tenho esse título. Então, eu não tenho essa formação. Estudo bastante, tal, mas eu sou muito mais intuitivo do que teórico. Então, até onde eu consigo chegar, eu sinto que tem uma coisa parecida, quer dizer, a minha sensação na montagem é muito parecida. Primeiro, de não ter uma narrativa linear, tradicional, isso eu briguei muito no cinema, e aqui também. Né? Um amigo fotógrafo assim, nossa, que genial, esse papiro, não sei o quê, mas você precisa contar a história. Eu falo, meu amigo, eu briguei anos no cinema, porque justamente para não ter aquela coisa, né, de narrativa, de começo, meio e fim, enfim, essa tradição, esse verme que ocupa 95% do cinema, aqui eu não vou ter mesmo. Então, mas eu tenho que, assim, o que me pega, o que me morde para fazer, essas que você falou que tem uma separação, é da Biblioteca Mário de Andrade, foi o segundo trabalho. Todas as outras meio eu tento fazer uma grande foto de um montão de outras fotos que eu pego. Porque a Mário de Andrade foi a primeira, estava pronto. Porque quando eu vou filmar, olha só, o ato falho. Quando eu vou fotografar, eu já penso na pegada. Então, aquela, por exemplo, aqui foi muito fácil, porque aqui, apesar de ter sido a primeira, é uma lama só. Então, a cor meio que domina e ajuda a juntar uma coisa só, né? Aquela do Ceará, eu tentei pegar elementos isolados no meio daquele mar de coisa que vai. Aquela dos vizinhos é a zona de pequenos locais de trabalho que também não tem dificuldade de juntar. Aí por quê? Aí, aliás, lendo o seu artigo, depois de ler o seu artigo, eu comecei a desenvolver uma pequena teoria que a fotografia nunca está sozinha, né? Ela sempre tem companhias, né? A moldura, a parede, a janela que está perto, as fotos que estão perto, mas a maior companhia da fotografia é ela mesma, né? Aí eu pensei numa ideia que tem duas forças, em toda a fotografia existem essas duas forças, que trabalham, às vezes juntas, às vezes uma dominando ou não, que seriam forças centrífugas e centrípetas, né? Umas que levam para fora da foto, daquele pedaço de espaço e tempo, e outras que concentram nela. Então, essa foto aqui, por exemplo, se eu pegar ela tem uma força centrífuga muito forte, mas é para baixo, né? Dada essa situação do peso dos cavalos, né? E da polícia, né? São cavalos de polícia, então, seria um montão de flechas para baixo. Mas tem um elemento dela que é centrífuga. Seria um montão de flechinha para baixo, se eu fosse simbolizar, tá? Que é isso aqui. Aqui seria uma bola, né? Que seria quase uma rota de fuga para a polícia, né? Que são elementos completamente aleatórios, que eu peguei lá debaixo de um cavalo e tal, e que, então, tem esses dois elementos. Daí eu fico pensando nessas... não sei, quando eu falo que a maior vizinho da foto é ela mesma, pensando nessa psique das fotos, né? Que elas trazem, quais são essa força. Não sei se eu respondi, mas